Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Diber, sou um dos sócios fundadores da Fixo Capital e também sou assessor de investimento. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Giros de Mercado da Ajax Asset. Para quem não acompanhou o primeiro episódio, o primeiro programa, a gente está aqui para discutir um pouco do que aconteceu no mercado no último mês, né? Hoje a gente vai falar do que aconteceu em abril de 2024 e também ver um pouquinho da cabeça dos gestores da Ajax Asset sobre o mercado, sobre o futuro aí para o mercado financeiro. Tá? Eu estou aqui hoje com o Rafa Gade, mais uma vez. Rafa, obrigado pela presença. E a ideia aqui é você falar um pouquinho para a gente do que aconteceu nesse último mês, né? No mês de abril, que foi um negócio, foi uma loucura, né? Muita volatilidade, né? Teve muita volatilidade. Fala, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Acho que o mês de abril, ele trouxe algumas novidades, algumas surpresas, né? E algumas novidades principalmente com relação aos juros, né? Juros Estados Unidos e também aqui de Brasil, né? E acho que foi esse o grande reflexo que a gente teve nos mercados, né? Sim. Então, por isso que, enfim, a gente teve as bolsas lá fora caindo, né? Despencando, as taxas de juros dos mundos desenvolvidos abrindo, né? O dólar também valorizando, né? E acho que o fator principal que a gente teve lá fora foi enfim, a gente teve uma conferência do FMI lá fora. Ele é um encontro que acontece de 2 em 2 anos, ele é bianual. E essa conferência ela é bem bacana, porque você tem um encontro aqui dos principais banqueiros, dos principais membros aqui dos bancos centrais. Então, você teve todo o board do FONC, né, do Fed, do Banco Central Americano lá. O Brasil também participou ativamente lá. E lá é onde os investidores eles pegam um pouco de feeling, né, do que a gente vai ter aqui com relação aos próximos passos, né, de política monetária, seja dos Estados Unidos, seja da zona do euro, né, enfim, e dos emergentes também. Uhum. E aí o que a gente teve de novidade foi todos os membros do Banco Central Americano um pouco mais duros, né? Certo. Então, no nosso último podcast, a gente tinha comentado, né, o risco que a gente teria aqui para os mercados se os Estados Unidos não baixassem os juros, né? Foi justamente isso, né? Eu ia puxar essa pergunta, porque no último nós tínhamos falado, olha, a expectativa para esse ano era de queda de uns 3 cortes, salvo engano, Eram né? 3 cortes que a gente tinha na curva, né? E agora mudou isso, né? Agora mudou. Essa foi a sinalização que todos os membros do Banco Central Americano reforçaram também nesse evento da FMI, né? Que, de fato, os 3 cortes antes que a gente vinha avaliando, né, ao longo desses 2 semestres, né, ao longo desse ano, provavelmente vai ser menor, né? Hoje o mercado ele coloca um corte só. Só um corte no final do ano, né? Então, provavelmente a gente vai ter uma economia, juros lá nos Estados Unidos estáveis por um período mais longo, né? E uma taxa de juros também, né? Um pouquinho mais elevada do que antes a gente vinha considerando. Ô, Rafa, e uma questão, acho que gera uma dúvida, né? Porque, por exemplo, antes nós estávamos esperando 3 cortes, e agora a gente está falando de 1, né? Então, isso gera um movimento de reprecificação, né, geral, né? E aí foi isso que trouxe essa volatilidade para o mercado? Foi. E por que o Banco Central ele ficou com esse discurso mais duro, né? Você teve dados de inflação nos Estados Unidos. Os dados de inflação nos Estados Unidos, eles ainda estão um pouco desconfortáveis, né? Então, assim, principalmente quando a gente olha aqui serviços, a inflação ela não vem cedendo muito mais rápido como ela vinha naquela trajetória desde o ano passado. Uhum. Então, assim, esses dados de inflação um pouco mais desconfortáveis fez com que o Powell, fez com que esses principais membros, né, do Banco Central Americano esperasse um pouco para agir, né? Então, assim, a economia ainda está muito forte, né? Teve o PIB dos Estados Unidos também. O PIB dos Estados Unidos, em termos de demanda, a demanda cresceu mais de 2%, ou seja, você ainda tem visto, né, um consumo muito forte. Apesar de taxa de juros elevada. Mesmo né? com taxa de juros elevado, eu estou com meu desemprego também relativamente muito baixo, né? Então, isso dá um poder de munição aqui para continuar um consumo muito firme. E a inflação ainda tem causado um desconforto.
Então, basicamente, o que o Banco Central americano vem mostrando é que, olha, vou esperar ainda um pouco para ver esse comportamento da inflação para, de fato, reduzir esses juros. Eu não tenho pressa. Sim. E esse eu não tenho pressa foi o que trouxe aí esse estrago nos mercados. Todo mundo né? querendo que começasse a baixar o mais rápido possível e vem não tenho pressa, né? Aí e acaba com todo mundo, né? Agora, enfim, se a gente tiver alguma queda, né? Se a gente tiver alguma queda, vai ser mais para o final do ano, né? E o seu posicionamento, Rafa, você como gestor, hoje você está trabalhando com que horizonte? Você está trabalhando com essa possibilidade de uma queda mesmo? Como que você vê nisso? A gente usa o cenário do próprio FONC, né? E o cenário do próprio FONC é uma queda nesse ano, né? Então, assim, provavelmente a gente vai ter uma redução de juros ali perto de setembro, né? Ou até um pouquinho mais para o final do ano. Já dá para ter uma ideia de, mais ou menos, quanto que está precificado na curva, essa queda? De 25 bips, de 0,25. Isso hoje é o que o mercado já, enfim, já mostra, né? Tá. Então, a gente vai ter uma queda de 0,25 mais para o final do ano. Se a gente tiver dados de inflação um pouquinho melhores, aí o mercado pode ficar um pouquinho mais otimista, né? Mas hoje, enfim, o lado positivo dessa queda que a gente teve generalizada dos mercados é que de fato está precificado hoje nos ativos, né? Sim. Então, assim, o mercado ele já coloca um corte mesmo de juros aqui em 2024, né? Certo. Então, a gente está falando de Estados Unidos, né, que foi o principal vetor, né, dessa queda de mercados, né? Então, a gente está falando dos Estados Unidos disso. E para a gente fazendo os paralelos, né, e puxando com o que a gente tem falado no outro programa e para a gente poder também fazer paralelos nos próximos, né? Então, a gente está vendo os Estados Unidos, né? E a gente teve uma China que hoje, o mês passado, parece que foi bem positivo para a China, né? China destoou, né? Se a gente teve os mercados um pouquinho mais negativos, né? Aqui, Brasil, emergentes e Estados Unidos, a China não. A China ela performou positivamente, performou bem, né? E a China também foi o que a gente comentou no nosso último podcast. Olha, ela tem um desafio estrutural ainda muito por conta do mercado imobiliário, né? Ela vem crescendo, mas esse crescimento ele ainda é tímido, né? Mas, dado aquelas realizações que a gente teve ao longo do último ano, a gente não podia ficar muito negativo com a China. E o que a gente teve foi China mostrando alguns sinais positivos de atividade. E aí, querendo ou não, né, o mercado, a hora que a gente olha a posição técnica dos mercados, estavam extremamente defasados. Sim. Então, enfim, qualquer sinal positivo, os mercados subiram, né? E avançaram. E aí foi o que aconteceu nesse último mês. Então, a China trouxe alguns dados de atividade um pouco mais fortes, né? Um pouco mais positivos. Inflação na China também relativamente comportado. Então, assim, o governo vai continuar ainda fornecendo esses estímulos e tem munição ainda para continuar esses estímulos. Né? Ele, nesse último mês, ele teve alguma política de incentivo? Ele teve algum estímulo? Teve alguma movimentação do governo nessa parte? Teve e bela pergunta, Brunão, porque principalmente no mercado imobiliário ele tirou algumas restrições para venda de imóveis, né? Venda de imóveis novas e usadas, né? Essa restrição, enfim, ainda é inicial esses movimentos, né? Mas você dá suporte aqui para, de fato, eu consiga ter consumos ainda em recuperação um pouco mais firme no mercado imobiliário. Né? Então, não à toa que a hora que a gente olha mercado chinês, todas as ações de real estate, né, imobiliário, performaram muito forte esse mês. E basicamente por conta dessa flexibilização que a gente viu aqui do governo. Justamente isso, porque a gente viu, né, o ano passado, teve algumas grandes incorporadoras que sofreram muito, né? A gente falou de quebras, né, lá na China, e era o grande medo também, né? Isso pensando lá na parte de housing, né, de setor imobiliário da China. Esse cenário, ele melhorou um pouco ou ainda ele continua um pouco incerto, apesar dessa alta que teve no setor nesse último mês? Ele ainda continua fraco, tá? Então, inclusive, a gente chegou a comentar, né, tinha saído, eu não lembro, algum balanço de alguma construtora,
se ainda observava quedas muito fortes, né, em termos de número de vendas, 15%, 20% de queda. Então, assim, o mercado imobiliário ele ainda continua fraco, Certo. né? Mas todas essas medidas que o governo tem feito é para tentar reanimar o consumo chinês e, consequentemente, melhorar aqui nível de atividade, né? Então, ainda não tivemos nenhuma recuperação muito latente no mercado imobiliário chinês, mas tem alguns sinais um pouco mais positivos, né? Tá. E esses sinais mais positivos, eu acho que são trigger aqui, principalmente para mercados que a gente precisa ficar bastante atento, né? Que é o caso de China, né, para a gente principalmente. E aí, essa questão, né, dessa política de incentivos, a parte de crédito imobiliário, do setor imobiliário, na verdade, que está tendo algum incentivo, isso está impactando na questão do minério de ferro também, que invariavelmente surge essa questão para a gente ter a Vale aqui no Brasil ser uma das maiores empresas da Bolsa hoje, né? E muitas pessoas questionam para a gente, né? Aqui na parte de assessoria, clientes aqui na ponta, questionam qual que está esperando de Vale. Nós até comentamos um pouquinho no outro episódio também. E eu queria ver, se o minério de ferro está impactando, ele teve uma melhora, como que vocês estão vendo? O minério ele passou por uma realização bem forte também nesse primeiro trimestre, né? No final do primeiro trimestre. Então, a gente viu commodities, né, de forma geral, cedendo, né? Acontece que esses indicadores mais construtivos de China têm também puxado o minério, né? Então, principalmente os indicadores de infraestrutura de China também têm tido alguns sinais mais positivos, né? E, consequentemente, a gente tem visto aí no minério também uma performance um pouquinho mais forte, né? Então, o minério, de fato, tem tido uma recuperação, né? E provavelmente ele deve continuar nesses níveis um pouco mais apreciados, né? Certo. Isso para a Vale é extremamente positivo, né? Então, assim, a hora que a gente olha a Vale, esse cenário de minério, ele não é negativo, muito pelo contrário, né? Acho que a realização que a gente teve nesses últimos meses deixou o minério num patamar ainda um pouco mais favorável, né, em termos técnicos. E a hora que a gente olha para a Vale em si, a gente teve o último balanço dela na semana passada, né? Vale conseguindo reportar aqui uma gestão de custo extremamente eficiente, então vem caindo, né, basicamente custo que ela tem aqui com matéria-prima, enfim, né? E automaticamente eu tenho uma geração de caixa ainda muito forte, né? Ela gera muito caixa, né? Ela gera muito né? caixa. Então, assim, esse primeiro tri, você teve o efeito sazonal, que é um pouquinho mais fraco, então vendas ficou um pouquinho mais fraca, mas, assim, o contexto, em forma geral, da Vale ainda é muito saudável e muito positivo. E ela vem conseguindo gerar muito caixa, né? Sim. Então, assim, se compara a Vale com o BHP, com todos os players lá de fora, ela tem esse fluxo de caixa, o que a gente fala, né? O Free Cash Flow Yield, né? Essa taxa de fluxo de caixa dela é muito mais atrativa e muito mais alta do que os próprios concorrentes internacionais, né? Então, assim, acho que ainda continua um cenário um pouco mais positivo para a Vale, né? Entendi. É só fluxo mesmo que tem não, limitado aqui para o Brasil, não vem, né? O fluxo que a gente sempre fala que não aparece, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Estados Unidos, que teve toda uma reprecificação, a gente está falando de China, que foi um mês bom para a China, né? E, consequentemente, trouxe alguma melhoria aqui para ações de minério, talvez aqui no Brasil, né? Que pode ter trazido algum viés mais positivo. Só que também a gente tem Brasil, né, cara? E a gente viu em abril, e olhando aqui na ponta, né, não só falando de ações, mas o mercado de juros teve uma abertura muito forte da curva de juros, né? Então, isso impactou bastante a performance não só de ações, mas também dos ativos de renda fixa, né? Todos os ativos, né? Aqui, renda fixa, moedas, a gente teve uma depreciação muito forte do real também, bolsa também sofrendo, enfim. Aqui foram dois pontos, né, que a gente teve nesse último mês. O primeiro é esse cenário internacional, que, querendo ou não, se trouxe mais incerteza no cenário internacional, né? E aí, automaticamente, você tem uma margem maior, né, de gordura de risco aqui para o Brasil.
E o segundo fator foi que, do lado fiscal, a gente também não teve algumas notícias muito positivas, né? Uhum. O que é importante a gente comentar. Se a gente olha esses dados de arrecadação que tem vindo, enfim, a gente tem tido algumas surpresas aqui mais positivas, né? Uhum. O que acontece é a hora que a gente olha para frente. Então, antes o governo vinha trabalhando com metas de superávit, né? Onde a gente observava uma trajetória da dívida, né, do governo um pouco mais saudável. E o Certo. que aconteceu nesse último mês? O governo revisou para baixo essas metas de superávit, né? Então, antes, o que o mercado considerava que o que o governo, né, esperava que a gente teria já de receita, né, Uhum. de resultado positivo das contas públicas aqui nesses próximos anos, 25 e 2026, ele revisou para baixo, Tá. né? Então, essa foi uma sinalização bem ruim, Uhum. né? Que do lado fiscal, olha, volta a acender aqui um sinal O amarelo, grande né? problema do Brasil é o fiscal hoje, né? Como a gente fala, né? Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de gastos para a Uhum. gente ter esse resultado positivo Sim, na ponta final, sim. né? Enquanto a gente não tem esse resultado positivo na ponta final, isso ajuda a aumentar o risco dos investidores trazerem recursos aqui para o Brasil, né? Uhum. Então, não à toa que você teve essas curvas de juros também abrindo muito forte, né? Que foi o que você comentou. O cenário dos Estados Unidos trabalhando hoje com juros mais elevados por um período maior, isso atrapalha aqui o cenário do Banco Central no desenvolvimento da queda de juros, Sim. né? E além disso, tem essas contas públicas que, enfim, foram revisões um pouco mais negativas que a gente teve, e aí adicionou uma margem de risco aqui para Brasil, né? Certo. Ô, Rafa, uma dúvida que que eu queria trazer aqui, acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Por exemplo, a gente já falou isso no outro programa. A gente fala do diferencial de juros de Brasil e dos Estados Unidos. O porquê que acontece isso? Por que que a gente tem, se os Estados Unidos não começa a baixar essa taxa de juros, o porquê que a gente não, aqui no Brasil a gente não pode fazer isso, sabe? Como que você consegue explicar para a gente de uma Entendi. maneira mais, não no economês, mas de uma maneira mais simples para o pessoal que está Vamos ouvindo lá. entender? Acho que eu consigo. Qualquer coisa a gente vai traduzindo. Vamos voltar um pouquinho uma página. Eh, Como que funciona a dinâmica dos mercados, tá? O investidor, ele vai tomar recurso aonde a taxa de juros ela é barata e ele vai emprestar esses recursos aonde a taxa de juros ela é alta, né? Perfeito. Então, basicamente o investidor toma recursos nos Estados Unidos e empresta esses recursos aqui no Brasil. Qual que é o lucro que ele tem, né? É essa taxa nominal entre Brasil com juros próximos de 10%, Estados Unidos com juros próximos de Estão falando 5%. dessa diferença entre uma de onde ele está tomando isso e onde ele está aplicando isso. Sendo bem básico, né? Sim, uhum, O lucro que ele tem é essa diferença de taxas, né? certo. O que acontece? O Brasil ele está num ciclo econômico diferente dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele vem caindo juros, né? E os Estados Unidos ele tem mantido, né, esses juros, né, estáveis nos 5,5%. Então, assim, esse diferencial de taxa Uhum, que ele tem de lucro vem reduzindo, vem caindo, né? E aí o que acontece quando esse diferencial vem caindo? A minha atratividade fica mais baixa. Então, assim, se o meu diferencial entre Estados Unidos e Brasil vem reduzindo, putz, talvez não é interessante eu dar mais recursos no Brasil. Talvez seja mais interessante eu fazer isso no México, por exemplo, que está com juros mais estáveis, né? sim. E dado o nosso histórico político, né, e fiscal que não é dos melhores, né, Exato. O então, teu risco ainda ele é maior, né? sim, Então, essa queda de atratividade, de fluxo, né? Ela impacta onde? Na minha moeda. Se eu não tô, se o Brasil não é atrativo e eu não levo o recurso para lá, o meu dólar, né? O meu real, ele se deprecia. certo. E aí, quando eu tenho uma depreciação do real, uma queda das minhas moedas, o que acontece? A gente depende aqui de vários produtos importados. Então, se o meu dólar ele está mais caro,
para eu importar esses produtos, ele também está mais caro. Isso vai ser repassado ao consumidor. Ou seja, eu posso ter um aumento de preços aqui por conta de um dólar mais valorizado, Então de um real mais depreciado. Então você está me falando que esse diferencial de taxa de juros, né, entre Brasil e Estados Unidos, ele diminuindo, né, então a queda que está acontecendo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos não está acontecendo uma queda, então isso está diminuindo, isso pode gerar uma inflação aqui no Brasil, pode ter um aumento aí na pressão de preços, né? Isso, eu deprecio a minha moeda, o meu dólar ele valoriza e aí, consequentemente, eu posso ter uma inflação maior. Certo. E essa inflação maior é onde o Banco Central entra, né? Porque como que eu controlo a minha inflação? Com taxa de juros. Então, o Banco Central, ele limita, ele não tem tanta margem para cair mais esses juros. Por quê? Porque eu posso ter uma pressão de preço por conta desse dólar também. Então, todo o trabalho que ele está tendo de baixar a taxa de juros, ele pode ir por água abaixo somente por causa desse diferencial de taxa. Então, ele tira esse poder de compra, essa munição, vamos dizer assim, para baixar a taxa de juros. E aí foi o que você falou, né, Brunão? O lucro que ele tem, né, entre as taxas, enfim, sendo bem direto, mas você tem esse risco fiscal, né, trajetória de dívida do governo, você tem risco político. Então, assim, todos esses outros pontos se adiciona uma gordurinha aqui de risco para risco país, né? Entendi. Mas, basicamente, é essa a dinâmica. Ele precisa deixar esses títulos atrativos para que a gente continue tendo um fluxo aqui para o Brasil. Sim. Quando eu tenho esses ciclos econômicos distintos, a fuga de capital que eu posso ter aqui, ela é bem grande. Tanto é que a Bolsa, os gringos ainda continuam tirando recursos aqui de Brasil, né? Abril foi o mês que teve mais saída, não foi? De fluxo, alguma coisa do tipo? De fluxo estrangeiro? Ao longo desse ano inteiro, que é basicamente isso. Os Estados Unidos trabalhando com juros mais elevados, você diminui a atratividade de emergentes de forma geral, não é só Brasil, Sim. né? Mas você diminui a atratividade de emergentes de forma geral. E eu queria até te perguntar sobre isso, né? Saindo um pouco desse diferencial de juros, né? O bom que a gente vai conversando, vai puxando outras frentes, é justamente isso do que está acontecendo na América Latina. Não só na América Latina, mas nos países emergentes, né? Porque quando a gente olha olha aqui, só pensa no Brasil e fala assim, olha, o Brasil está a situação não está fácil, né? Não tá tendo fluxo para cá. Esse problema é só de Brasil ou não? Os outros emergentes também estão sofrendo com esse fluxo? Não, os outros emergentes também sofrem com o fluxo. O que acontece é que, foi o que eu comentei, esse nível de juros. Então, assim, por exemplo, o México, ele caiu juros uma vez e ele segurou essa queda de juros. Então, por exemplo, o diferencial de juros entre Estados Unidos e México, ele é maior do que entre Estados Unidos e Brasil. Certo. Então, o México hoje, ele rouba um pouco mais de fluxo do que o Brasil. É um rouba-monte, né? Estados Unidos e Chile, a mesma coisa. Então, a gente perde um pouquinho de fluxo também para Chile, né? Então, assim, o emergentes é um cenário desafiador para todos os emergentes, né? É que México, por exemplo, você tem alguns triggers, né? Então, Estados Unidos trazendo também, reindustrializando o país também beneficia México, né? Então, assim, nesse contexto que a gente tem pouco conturbado geopolítico, também ajuda um pouquinho mais o México, né? Então, emergentes têm esse cenário desafiador, mas esse diferencial de juros é o que acaba afetando mais forte aqui o Brasil, né? Entendi. Então, a gente tem... Não é só Brasil falando, né? Não. Toda a parte de emergentes também. E, Rafa, dado tudo isso, né? Tudo que aconteceu, né? Nesse último mês, né? Então, todas as mudanças de expectativa, né? Então, recapitulando, a gente saiu lá de 3 cortes lá nos Estados Unidos de taxa de juros, a gente veio para 1 corte só. Aqui no Brasil, a gente está com uma trajetória fiscal, né? Essa mudança aí da expectativa de arrecadação, que foi alterado também. Isso trouxe, foram o que trouxe a volatilidade para os mercados, né? Que foi tanto que a gente sofreu no mês de abril. Daqui para frente, né? O que vocês estão vendo? O que o mercado tá sinalizando que a gente pode esperar aí? E o que vocês estão posicionados aí para o fundo? O que vocês estão pensando? Aqui para o Brasil, de Estados Unidos, se você tem algum desconforto em termos de inflação, aqui para o Brasil é ao contrário, né? A gente tem tido alguns sinais bastante positivos, né, do lado da inflação. É o que a gente fala, qualitativamente, ela está numa trajetória bastante benigna, né?
Então, quando a gente olha núcleo, que você tira um pouco dos efeitos mais voláteis, né, da composição do índice, eles vêm mostrando uma queda, uma desaceleração ainda bastante consistente. Uhum. Então, assim, aqui para o Brasil, trajetória de inflação, ela é muito positiva, né? E isso ajuda aqui a dar alguma munição extra para o Banco Central continuar aqui caindo um pouquinho mais esses juros, né? Agora, essa queda ela vai ser limitada por conta dos Estados Unidos, Sim. né? Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para frente, os mercados, não só renda fixa como renda variável, eles vão continuar trabalhando em bandas, tá? Por Uhum. quê? Porque a gente vai ter esse problema de fluxo limitando performance de ativo aqui para o Brasil. Então, hoje, por exemplo, a hora que a gente olha para a Bolsa, muito provavelmente a gente vai ter o Ibovespa nesse range, né, de 123 mil pontos até 135 mil pontos no máximo, né? Até a gente não ter alguma mudança no panorama externo, né? Entendi. Renda fixa também, provavelmente o Copom, né, o Banco Central, ele vai continuar essa queda de juros. Uhum. Mas antes o que o mercado considerava uma queda até 9%, provavelmente vai ser uma régua um pouquinho mais acima, 9,5%, né? Certo. É, Sobre isso da renda fixa, só aproveitando e puxando, quando a gente olha aqui na parte da assessoria, né, do cliente final, ainda a taxa de juros brasileira ela é muito alta, então você ainda tem muito incentivo para ficar na renda fixa, aham. né? E a gente viu no mês de abril, com essa abertura das taxas de juros, né, de longo prazo, com essas altas, as NTNBs, né, a NTNB 2035, por exemplo, com taxas muito elevadas, né? Aí eu acho que, salvo engano, né, posso estar enganado, mas 2035 vai ser acima de 6%, Acima de né? 6%. Você acha que isso é um movimento de se alocar, por exemplo, aproveitar essas taxas? Faz sentido? Existe um prêmio ali para esse investidor ele ainda poder fazer uma alocação nesse tipo de ativo? A gente está alocado nessas Bs, principalmente depois dessa abertura, né? Tá. Essa taxa de 6%, né? Eu tô trabalhando aí com um IPCA mais 6% de ganho, né? Se a Uhum. gente olhar o que do próprio Banco Central, juro neutro, fica próximo de 4,5%, né? Então, assim, a questão é por que que esses juros, por que que essa taxa ela está bastante elevada, né? Uhum. É só uma questão lá fora ou tem questão aqui Brasil? Tem questão aqui Brasil, questão fiscal, questão trajetória de dívida, por que que ela está tão elevada? Eh, então, assim, você tem uma discussão aqui de uma taxa de juro neutra mais alta, de fato, mas o fato é que lá fora você trouxe essa volatilidade muito rápido aqui acompanhou as aberturas de taxa lá fora. Uhum. Então você teve essa gordura acima desses 6%, muito forte e numa velocidade muito mais rápida, né? Então, assim, de fato, essas Bs, pelo menos para a gente, é onde a gente está também bastante alocado, né? Bastante não, mas tem uma porcentagem aí relativa do portfólio nessas Bs. Por quê? Porque a trajetória de inflação ela está num movimento bastante positivo de queda e provavelmente a gente vai ter aqui um Banco Central ainda fazendo um controle muito forte em cima da inflação, né? E Uhum. essa taxa, à medida que a gente for reduzindo um pouco o risco lá fora, essa taxa provavelmente ela vai fechando, né? Uhum. Então, sim, de fato você está com uma gordura aí você está com alguns prêmios aí nessas classes que são bastante atrativas. Sim. E aí, por exemplo, né, a gente está falando de IPCA mais 6, né? Então a gente está falando de um juro real de 6%, né? Para quem não tem uma ideia disso, pessoal, é uma das maiores taxas reais do mundo, né? Então é uma oportunidade, sim, de se ter esse ativo na carteira, né, Rafa? Se fizer uma comparação, os Estados Unidos ele está com uma taxa de juro real de 2,5%, né? Aqui para o Brasil, a média é próximo aí de 4,5% mesmo, essa taxa. Uhum. Hoje a gente está em 6, né? Acima de 6%. Então, de fato, você tem aí uma atratividade mais forte em cima desses títulos, né? Sim, sim. O ponto é só questão aqui local, né? Que precisa ficar um pouquinho no radar, porque qualquer risco lá fora já não está fácil.
qualquer risco adicional que a gente tem aqui internamente, Pode abrir ainda mais, né? automaticamente você tem aqui um impacto também nessas taxas. Então é uma coisa que é muito engraçada do mercado financeiro, né? Temos as oportunidades, mas a gente tem que ficar muito esperto com os riscos, né? Então, é uma oportunidade, parece que IPCA mais 6 parece uma oportunidade, mas pode piorar, né? Então, para quem vai fazer esse tipo de alocação, tem que ser alguém que tem que saber o que está fazendo, né? Não adianta só ficar falando, olha, parece ser bom e vamos investir nisso, né? Não, inclusive para isso que a gente faz os hedges, né? Então, assim, hoje, grande parte do portfólio aqui que a gente tem do multimercado, ele está com hedge. Seja a exposição que a gente tem em renda variável, ele está hedgeado, seja a exposição que a gente tem aqui em renda fixa, também está hedgeado, né? O que a gente tem aqui em press, né? Então, assim, você tem um prêmio, uma gordura, mas aqui você também está com uma volatilidade também bastante forte. Então, essas proteções que a gente faz aqui são extremamente relevantes. Eu posso até gastar um dinheiro, né? Perder um pouco de dinheiro nesse hedge, mas se alguma coisa sair, né, do controle, essa é a posição que vai me defender da perda que eu posso ter com esses outros títulos, né? E o dólar que a gente comentou também no último podcast, né? O dólar que a gente estava com uma posição comprada, a gente reduziu depois dessa alta que teve muito forte, mas à medida que o dólar à medida que o real vem se apreciando, aí a gente também toma um pouquinho de dólar por conta de hedge. Né? E hoje vocês, então, vamos falar assim, em abril, vocês aproveitaram essa alta mais forte, desmontaram um pouco a posição e agora vocês estão montando de novo ou não? Como que está esse movimento? A gente reduziu o portfólio de ações aqui para o Brasil e a gente aumentou exposições no portfólio lá fora, Estados Unidos. Né? Certo. Por quê? Acho que o lado positivo dessa bagunça que a gente viu lá fora nesse último mês foram os balanços corporativos, principalmente de techs. Né? Então, os balanços eles ainda estão vindo muito fortes. Né? Sim. E também trazendo muita volatilidade. Então, mas para o setor todo de tech ou alguma coisa específica ali dentro? Que fala-se muito hoje da inteligência artificial, né? Sim. É o que tem puxado bastante. Mas o restante, eles ainda têm entregado resultados consistentes ou não? Tem. São casos específicos, mas você teve alguma decepção, por exemplo, com Meta, né? E Tesla também, que quando soltou o balanço, a gente teve alguma decepção de lucro, mas o guidance, né, as projeções que a gente teve olhando para frente foram mais positivas. Certo. Né? Principalmente, enfim, com redução de preço aí de veículo, né, de novos veículos. Então, isso deu um fôlego aí nas ações de forma geral. Sim. Mas aqui eu acho que o que é mais importante se tem algumas peculiaridades. Inteligência artificial, ela hoje a bola da vez, né? Mas é o trigger principal lá fora que vem puxando os mercados. Sim. Mas nessa safra de balanço, o que a gente teve de positivo foi que a trajetória ainda de fluxo de caixa, de lucro das empresas techs, elas ainda estão saudáveis. Então, assim, longe da gente estar em alguma bolha de tech, longe disso. Pois já se fala assim, às vezes algumas reportagens falam, olha, possível bolha de techs, vocês não veem isso? Longe disso, porque a rentabilidade delas vem melhorando, elas estão com nível de endividamentos relativamente baixos. Então, assim, o contexto de fato mostra que o momento das techs é muito forte. Certo. E isso, inclusive, você vê no PIB americano, né? A influência que você teve, principalmente de investimentos dessas techs, vem crescendo exponencialmente. Já tem participação importante, relevante no PIB? No PIB americano. Então, um dos fatores que vem surpreendendo a atividade dos Estados Unidos, que estava fora do radar também dos analistas, é basicamente isso. Os gastos que a gente tem tido com investimentos, né, e principalmente nessas techs, e que vem trazendo maior produtividade de fato e vem trazendo resultados mais positivos. Então, os balanços desse último trimestre, dessas techs, foram surpresas bastante favoráveis, né, para o mercado de ações. E aí, o mercado de ações Estados Unidos provavelmente continua ainda bastante firme, né? Por quê? Foi o que a gente comentou. Estados Unidos está crescendo muito forte,
continua ainda muito resiliente a economia, Sim. e os resultados estão vindo bastante satisfatórios. E, Rafa, uma coisa que a gente vê, né, muito, por exemplo, se a gente for olhar a cartilha, né, da economia, né, da economia mundial, né, acontece no Brasil, quando você aumenta a taxa de juros, normalmente você leva uma economia para uma recessão, né? E parece que nos Estados Unidos não está acontecendo isso e parece que está um pouco até longe disso, né? Ainda não. Você tem tido alguma desaceleração na margem, mas foi o que a gente comentou no início do podcast. Você ainda tem indicadores de consumo crescendo 2% ao ano, né? 2% no trimestre, perdão. Ainda é muito forte, Uhum, né? E basicamente puxado por um mercado de trabalho ainda bastante aquecido, né? certo. Então, os Estados Unidos, sim, de fato, vem trabalhando com níveis de juros bastante elevados, mas a economia ainda continua bastante resiliente, né? Sim. O O que nos... grande ponto é esse. O Banco Central americano precisa ficar esperto, porque não pode deixar o sapo na panela, né? Que a gente brinca. Deixa o sapo na panela, quando você vê, a água tá fervendo e o sapo já era, Acabou, né? né? Mas, assim, longe disso do que está acontecendo nos Estados Unidos. Você não tem nenhum sinal de possibilidade de recessão nos Estados Unidos hoje, né? Uhum. Você tem tido algumas desacelerações, mas consumo ainda está muito firme. E é normal num momento de aumento de Normal. taxa de juros, né? Então, se a gente for pensar, taxa de juros ainda está alta e ainda eles estão crescendo, né? Então, de fato, acho que vale a pena pensar em alocar alguma coisa lá, como vocês estão fazendo, né? Sim, então, os Estados Unidos, a gente também voltou a se posicionar mais forte ali, até porque deram pontos de entradas bastante interessantes nesse último mês, né? Uhum. E aqui para o Brasil, a gente trabalha nessas bandas, né? Seja de renda variável, seja de renda fixa Sim. também, E aí, né? na renda variável, vocês não estão com uma posição grande em algum papel, não? Vocês ainda estão... Commodity é onde a gente está mais posicionado. Tá. Então, petróleo, né, que ainda continua bastante apreciado, a gente está posicionado, não em Petrobras, né? Uhum. Enfim, você teve alguns sinais mais positivos também de Petrobras nesse último mês. Sim. De fato, 50%, né, dos dividendos que tinham sido direcionados para a reserva, né, vão ser distribuídos. Então, isso é muito O positivo. investidor adorou isso, né? O investidor adorou, Petrobras subiu forte, mas o petróleo, de forma geral, ele está num contexto ainda bastante estratégico, né? Uhum. E mesmo essas júniores aqui de Brasil tem tido também melhoras surpreendentes do lado operacional, né? E você tem tido muitos casos de fusão e Pois aquisição é. aqui dentro do Sim, setor, né? A né? última que foi Enalta com Enal tá com 3R Petróleo. 3R, isso. E agora também mais discussão envolvendo o Petro Recôncavo, né? Uhum. Acho que é um movimento natural. Depois que a gente teve, né, Petrobras abandonando essas vendas de ativos, é normal essas júniores buscarem aqui otimizar Uhum. a produção que elas têm, né, os poços que elas têm, o que tiver, principalmente de sinergia geográfica, é muito relevante, né? Então, dentro desse setor, você também tem alguns casezinhos de play M&A, né, que a gente fala, que é alguns triggers que podem aqui surpreender. Uhum. Minério, que a gente ainda está com Vale aqui, Certo. surfando alguma recuperação também de China, e Vale está muito bem posicionado. Nessa queda que a gente teve no mercado, nos mercados aqui no Brasil em abril, vocês aproveitaram para varejo, né? Se a gente fala muito varejo que tá muito amassado, né? Na gíria aqui do mercado financeiro que tá muito barato. Vocês aproveitaram alguma coisa? Não? Como que... Não, o varejo a gente está também bastante distante. Tá bom. Acho que esse é o primeiro ponto é que o fluxo aqui provavelmente vai continuar limitado por conta desse cenário macro um pouquinho mais negativo, né? Uhum. E varejo, querendo ou não, o cenário macro ele ainda é bastante desafiador, né? Então, você ainda vai trabalhar com um nível de Selic alto, né? Com o dólar ainda apreciado, né? Sim. Então, não favorece principalmente para essas varejistas, né? Aonde a gente se posiciona é num consumo um pouco mais defensivo. Então, por exemplo, supermercados, né? Que são ativos aqui essenciais, né? Que são bens essenciais que ninguém vai parar de consumir, né? Então, esses players a gente tem em posição, né? Legal. O mercado ele está muito mais seletivo hoje.
Então, a gente até comentou também no último podcast, né? Não adianta eu comentar aqui o setor financeiro e ficar posicionado em bancos aqui para o Brasil de forma geral. Não. Uhum. Se eu pego uma performance de um Itaú, é completamente diferente de uma performance com o De um Bradesco. Bradesco, né? E Totalmente. o varejo, ele é muito assim. Então, as varejistas que dependem mais de comércio eletrônico, de produtos importados, vêm sofrendo muito mais forte do que varejistas que têm que trabalham aí com um poder aquisitivo um pouco maior. Sim. Né? E as varejistas sofrem muito com taxa de juros alta, né? A gente viu, por exemplo, a Casas Bahia agora que fez um movimento de recuperação judicial, né? Reperfilamento de dívida, né? E aí todas as outras vão sofrer junto. Lojas Não todas, Marisa né? Mas... também, né? Lojas Marisa vem enfrentando um cenário nesses últimos 2 anos também bastante complicado em termos de dívida. Então, essas varejistas, sim, de fato, é um contexto mais negativo, por conta dessas taxas de juros altas. Isso atrapalha aqui o que ela tem de despesa financeira, né? E come rentabilidade desses players, né? Sim. Então, varejo é um setor que a gente está fora. Certo. E utilities, que pega um pouquinho essas taxas, a gente também está posicionado. Foi o que você falou. Tem muito prêmio ainda nessas taxas de renda fixa. Concordo. E quando eu traduzo isso para renda variável, tem alguns ativos que também se beneficiam dessas quedas, né, possíveis que a gente tem aqui desses juros longos, né? E aí, por exemplo, uma elétrica, né? Então, elétrica a gente está posicionado, né? Sendo bem rápido, bem simples, né? Grande parte das elétricas tem aqui os contratos reajustados por IPCA, né? Então, por isso que quando eu tenho esse fechamento de taxa, beneficia automaticamente esses papéis, né? Entendi. Então, utilities a gente está também bastante firme e real estate só ativos mais premiums mesmos que tem poder, que tem um público, né, com poder aquisitivo um pouco mais alto. Que não sofre tanto. Que aí não em sofre crise. tanto, né? Sim. Que aí não sofre tanto. Que é o caso de shoppings também. Se eu pego o Iguatemi, se eu pego o Multiplan, né? Que acaba sofrendo bem menos do que os bem outros, menos, né? Bem menos, Sim. bem menos. Entendi. Rafa, então, ó, nós passamos, né? Estados Unidos, tivemos aí a reprecificação, né? A reprecificação de toda a curva de juros lá, né? Da queda das taxas de juros. Passamos por China, né? Com um momento aí de incentivo do governo na economia. Brasil, que ainda temos um problema fiscal, né? E é o problema de arrecadação. E também passamos aí para a questão de como vocês estão posicionados, né? Que é juros, nas Bs um pouco mais longas, né? Isso. Dólar um pouquinho ainda. Dólar a gente reduziu bastante, mas a gente ainda tem. Pouquinho. A gente sempre fica comprado na moeda. Sim. Alguma outra moeda ou não? Só dólar Não, mesmo? a gente está só no dólar mesmo. E aí de ações, aumentaram a posição lá nos Estados Unidos, né? Isso. Focado em techs, vamos dizer. A gente está de forma geral nos Estados Unidos, porque essas quedas que tiveram aí mais fortes, querendo ou não, enfim, a gente pode ter alguma melhora, né? Perfeito. Não só em tech, é que eu acho que tech favorece muito a hora que a gente vê, por exemplo, projeção de lucro do S&P. Provavelmente a gente continua tendo essas revisões ainda mais positivas, né? Perfeito. E aí nós temos também Brasil, que temos algum posicionamento, sempre com hedge aqui, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Exato. Mas um pouquinho de Vale, um pouquinho de petroleira, né? E um pouquinho de utilities. E de elétricas, isso. Perfeito, maravilha. Bom, Rafa, eu acho que é isso, né? Pessoal, fizemos aqui um apanhado do que aconteceu no mês de abril, né? A ideia de, como eu disse lá no começo, desses episódios é todos os meses a gente estar aqui, falar um pouco da perspectiva da economia, dos mercados financeiros e falar um pouquinho também do que aconteceu para deixar todo mundo contextualizado e todo mundo entender a cabeça dos gestores dos fundos da Ajax Asset. Foi um prazer estar aqui com você, Rafa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Mês que vem estaremos aqui de novo, né? Com a presença do Gui também. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum tipo de comentário ou qualquer dúvida, mandem nos comentários, curtam o vídeo aí e compartilhem para todo mundo ficar sabendo qual que é o posicionamento da Ajax Asset, da cabeça do Rafa e do Gui, que hoje não pôde estar aqui presente com a gente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.